Salmo de número 139. Nós vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versículos que compõem a primeira parte deste salmo. Nós vamos nos ater apenas a essa primeira parte, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Deus nos abençoe e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, há algum tempo, já não me recordo quanto tempo, mas não se passaram aí muitos meses desde que isso aconteceu. Mas os irmãos vão se lembrar de que algum tempo atrás nos foi noticiado sobre um escândalo que aconteceu. Mais um dentre tantos, e que na verdade são poucos comparados a tantas coisas que acontecem que na verdade nós não sabemos. Há alguns meses atrás, acho, foi noticiado sobre um rombo de, se não me engano, cerca de 20 bilhões de reais na empresa Americanas. E chegou a esse valor todo, imagino eu, porque demorou-se muito tempo para que isso fosse descoberto. Por muitos anos, as pessoas que estavam envolvidas nesse rombo, se não me engano, acho que 3, pelo menos, essas pessoas que estavam envolvidas nesse rombo conseguiram manter isso oculto por vários anos. Mas, enfim, chegou ao conhecimento da empresa, ao conhecimento nosso, ao conhecimento do mundo. E o fato é que, apesar de, depois de tantos anos, isso ter acontecido, e termos tido conhecimento a respeito disso, como eu falei no início, isso é um caso dentre talvez milhares, ou se não milhões de coisas que têm acontecido e que nós não temos ciência, nem imaginamos que isso esteja acontecendo. O caso das Americanas é uma exceção entre milhares ou milhões de coisas que estão acontecendo que nós não sabemos. A verdade, irmãos, é que a maioria das coisas erradas que tem acontecido no mundo afora, ninguém sabe. O que é triste é pensar que milhares e milhões de coisas estão acontecendo de maneira errada, aonde nós não apenas somos ignorantes em relação a essas coisas, como nunca vamos saber. É possível que muitas pessoas que fizeram coisas erradas a vida toda morreram e não teve uma única pessoa que soube do que aconteceu. Mas talvez a gente possa imaginar que a maioria dos casos sejam casos onde a gente desconhece e nunca vamos saber. Só que existem exceções, como por exemplo o que aconteceu com as Americanas, onde uma coisa ou outra é descoberta. Sabe-se lá por que motivo, mas se tornou ciente, revelado. E a verdade é que serão pouquíssimas coisas que nós teremos conhecimento, ainda que a gente viva num tempo de tecnologia, ainda que a gente viva num tempo onde as coisas são mais difíceis de serem feitas de maneira errada,
Por mais que a gente viva num mundo globalizado, onde nós somos brasileiros, mas a gente fica sabendo de um escândalo que aconteceu lá na China. Pouquíssima coisa vem à tona a respeito do que várias pessoas têm feito de errado ao longo de várias décadas, vários anos. Só que ainda tem um outro detalhe. É que não somente muitas coisas erradas estão sendo feitas, sendo que ninguém sabe, ninguém vai saber. Não somente o fato de que pouquíssimas coisas serão descobertas, mas há um agravante maior, porque além de tudo isso, as poucas coisas que são descobertas, nem todas elas, as pessoas que estão envolvidas, recebem o que merecem. Passa, até se torna ciente. Todo mundo sabe. Mas parece que nada acontece com essas pessoas. E é por isso que, muitas vezes, o sentimento que nós temos é esse, de impunidade, de injustiça. Como é possível algo tão escandaloso? Todo mundo saber disso, mas nada aconteceu com essa pessoa está livre. Essa pessoa está no conforto da sua casa, essa pessoa continua desfrutando de várias coisas boas desta vida, e essa é a nossa realidade. E o interessante, irmãos, é que o Salmo 139, como eu disse, nós lemos a primeira parte, mas é interessante porque nós temos aqui apenas 4 versículos, e desses 4 versículos, apenas 2, que nos dá a entender que parece que o contexto pelo qual Davi, que é o autor desse salmo, estava vivendo algo muito semelhante ao que nós aqui estamos considerando e ponderando sobre os nossos dias. Nos dá a entender, se você voltar os seus olhos aí para os versículos 19 e 20, de que é isso que Davi está se referindo, a uma realidade muito parecida com o que nós vivemos nos dias de hoje. Ele diz aí nos versículos 19 e 20, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. O que Davi está apresentando a respeito do que acontecia nos seus dias, era a respeito de homens que não temiam a Deus, de homens que blasfemavam contra Deus, de homens que eram homens de sangue. E numa versão um pouco mais fácil de entender, esse versículo 20, por exemplo, a NVT e a NVI, traduzem a palavra aí, homens de sangue, como assassinato. Homens assassinos. E Davi também, nesse contexto, e conhecendo esses homens, tendo ciência desse tipo de homem que existia nos seus dias, que não temiam a Deus, mas pelo contrário, blasfemavam o seu nome e assassinavam pessoas, derramavam sangue inocente. Ele diz aí nos versículos 21 e 22, a respeito do sentimento que ele nutria para com esse tipo de pessoa, de desejar, ou melhor, de odiar tais homens, e de, aí sim, desejar que Deus desse cabo, que Deus os destruísse, que eles fossem mortos, deixassem de existir pela maldade que eles tinham no coração e pela vida maldosa que eles tinham. E parece, como eu disse, nos dá a entender que não somente a realidade que Davi vivia era muito semelhante ao que nós estamos vivendo, mas nos dá a entender que ao ter esse desejo de que Deus punisse, de que esses homens fossem castigados,
ainda que as suas obras fossem reveladas, ainda que Davi soubesse a respeito da maldade que eles estavam vivendo, mas nos dá a entender pelo desejo que Davi tem de que Deus os destruísse, de que ele só tem esse desejo porque parece que esses que matavam pessoas, esses que não temiam a Deus e blasfemavam o seu nome, viviam uma vida normal. Não era o caso de fazerem coisas erradas e ninguém saber. Era o caso de fazerem coisas erradas e as pessoas saberem, inclusive Davi, mas que apesar disso, nada acontecia. E Davi então tem esse sentimento de ódio. Eu odeio esses homens que vivem dessa forma. E ele deseja que o Senhor possa destruí-los e exterminá-los. É nesse provável contexto, muito parecido com o que nós vivemos nos nossos dias, que Davi, nessa primeira parte do Salmo 139, dos versículos 1 ao versículo 6, apresenta uma verdade a respeito do que Deus é, de quem Deus é. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir sermões no Salmo 139, se você já teve a oportunidade de ler, meditar, estudar, mas é muito claro aqui nessa primeira parte essa verdade, que é sobre Deus como aquele que é onisciente. Ou seja, Deus como aquele que vê e conhece absolutamente todas as coisas. Conhece, vê, sabe, enxerga tudo o que acontece na face da terra. É interessante, irmãos, que dentro desse contexto, e baseada nessa primeira informação, melhor dizendo, nessa primeira afirmação dita por Davi a respeito de Deus como aquele que é onisciente, é que você vai olhar, por exemplo, o versículo 1 e vai ver que relacionada a essa primeira verdade, a afirmação de Deus como aquele que é onisciente, vê e conhece todas as coisas, é que Davi relaciona isso à sua própria vida. Ele usa a sua própria vida como um exemplo e como prova de que Deus é um Deus onisciente. De que Deus é esse que sabe, conhece, vê e enxerga todas as coisas que acontecem na face da terra. Ele não precisa se apropriar de um exemplo, de uma situação muito longe, distante. Ele coloca a si mesmo como exemplo. E aí, no primeiro versículo, então, as palavras ou os verbos aqui estão relacionados à pessoa de Davi, à primeira pessoa do singular. Ele diz, Senhor, ou no caso aqui a segunda, né? Isso, a segunda. Senhor, tu me sondas e me conheces. O primeiro versículo aqui apresentado por Davi, nas palavras que ele menciona, no que ele aqui escreve ou descreve a respeito de Deus, Davi está afirmando de maneira resumida justamente isso que ele está dizendo a respeito de Deus. E usando a sua própria vida, porque ele fala duas coisas sobre a onisciência de Deus. Tu me sondas e me conheces. E é interessante, irmãos, porque cada coisa que Davi vai mencionando a respeito da onisciência de Deus, nos ajuda a entender a dimensão do que isso significa. E é preciso ser feito isso, porque nós não somos oniscientes. Como nós pensamos aqui no início, pouquíssima coisa nós sabemos do que está acontecendo, do que as pessoas fazem. Mas a gente não sabe absolutamente tudo o que elas estão fazendo, porque nós não somos oniscientes. Nós não sabemos, não enxergamos todas as coisas
de todas as pessoas. Somente uma pequeníssima parte. E Davi vai mencionar coisas relacionadas à onisciência de Deus que são extremamente importantes para a gente entender a dimensão disso. Por exemplo, essa primeira palavra que ele diz, Senhor, tu me sondas, na verdade, de uma maneira resumida aqui, significa que Deus, como um Deus onisciente, é aquele que conhece, ou melhor, é aquele que examina detalhadamente a nossa vida, o nosso coração. E a segunda palavra é interessante, que é a palavra, o verbo conheces, o verbo conhecer. Tu me sondas, examina a mim de maneira detalhada, mas o Senhor é aquele que também me conhece. E essa palavra, ou esse verbo no original, geralmente é usado ou está relacionado a coisas muito íntimas, como por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, a palavra no original parece lá, só que ela é traduzida na nossa língua de maneira diferente. Lá a palavra conhece, ou o verbo conhecer, no original, foi traduzido por coabitar. Porque esse verbo tem relação com algo íntimo, muito próximo, profundo. E Deus, como um Deus onisciente, não é apenas aquele que examina Davi de maneira detalhada, mas de maneira íntima, profunda. Ele continua, versículo 2: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Veja, a abrangência de Deus como um Deus que conhece, vê, sabe todas as coisas. Porque não só aquilo que nós já consideramos no primeiro versículo, mas também num sentido de que Deus é esse que conhece, vê e enxerga as coisas externas que nós fazemos. Nas palavras de Davi, Deus é aquele que sabe quando ele se assentava e quando ele se levantava. Coisas externas. E depois ele fala, de longe penetras os meus pensamentos. Não sei se você percebeu o contraste, mas Deus não é um Deus que tem um conhecimento limitado. Ele conhece de maneira detalhada, íntima, conhece o que fazemos de maneira externa, mas também interna. Davi diz, de longe penetras os meus pensamentos. Deus não é aquele que apenas sabe, vê as coisas externas que o homem faz sobre a face da terra, mas até mesmo aquelas que ele não faz, aquelas que ele imagina, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, mas não executa. É o exemplo que de vez por outra a gente utiliza, né? De você que é casado, ou você que tem a sua família. Aonde acontece determinada coisa e você, sem perceber, pensa e deseja no seu coração, mas que vontade de dar um murro. Mas que vontade de dar só uma esganadinha. A gente não faz, porque não tem coragem e porque, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas a gente pensa, a gente deseja. E Davi está dizendo, Deus é onisciente ao ponto de não apenas nos conhecer detalhadamente, intimamente, externamente, mas internamente. Nem os nossos pensamentos passam despercebidos aos olhos de Deus. E veja que detalhe interessante, porque Davi fala que Deus conhece as coisas internas e de longe. Ou seja, Deus não está limitado a espaço. Deus não precisa chegar muito perto de você, ou de alguma maneira sobrenatural, entrar lá dentro da sua cabeça, e para isso Ele precisa estar perto,
para poder dar uma vasculhada lá nos seus neurônios e saber o que você está pensando. Não, ele está longe. E a ideia aqui não é que Deus não é onipresente. O próprio Salmo vai falar que também, dentre outras coisas, Deus é onipresente. E se não me engano é a segunda parte aqui do Salmo 139, a partir do verso 7. Mas é a ideia de que Deus, como um ser onisciente, que vê e conhece todas as coisas, não precisa chegar perto de nós para saber o que se passa. Ele sabe. Ele não está limitado ao espaço. E aí Davi prossegue. Versículo 3, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. A palavra esquadrinhar, ou o verbo aqui, é interessante também, porque dá a ideia de Deus como aquele que conhece de maneira livre. Não tem nada que impeça a Deus, não tem nada que embace a vista de Deus para que Ele possa enxergar, sondar o seu coração de longe, para saber e conhecer absolutamente todas as coisas que nós fazemos. Não há nada que atrapalhe Deus de enxergar de maneira clara e correta. Não é assim conosco. Às vezes nós conversamos uns com os outros e a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, né? Usando um pouco de psicologia para tentar assim, entender, interpretar o que aconteceu, o que está se passando. E já aconteceu isso comigo, de às vezes ouvir certas pessoas contarem algumas coisas pessoais, e aí fazer uma análise prévia e externar isso dizendo: eu acho que eu acho que o seu problema é por causa disso, porque você quis dizer isso. E a pessoa fala: não foi isso que eu quis dizer, não é bem assim, não concordo com isso. Porque a nossa maneira de esquadrinhar quem a pessoa é, os seus pensamentos, a sua vida, o seu passado, não é como Deus. Deus não tem empecilhos. Ele vê de maneira clara. Ele enxerga exatamente quem você é, quem eu sou, quem nós somos, quem são as pessoas realmente. Algo para ilustrar isso seria quando, não sei se todos já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Sabe quando a gente compra amendoim e aí você tem que torrar o amendoim? Depois que você torra ele, o próximo passo não é comer, mas geralmente é tirar a casca. E aí o que a gente faz é dar uma esfregada na mão, colocar naquela peneira grande com arame, jogar para cima e soprar. A ideia é mais ou menos essa. Não tem casca de amendoim para atrapalhar Deus de enxergar quem nós somos, de enxergar quem o ser humano é. Ele vê de maneira clara. E no versículo 3, mais uma vez, Davi prossegue dizer que Deus é aquele que conhece todos os seus caminhos. Ou seja, de que estava sob a supervisão, o cuidado de Deus, tudo quanto Davi fazia, as coisas que nós fazemos internamente. Nem chegou à nossa língua aquilo que a gente pensou em falar, e Deus já sabe. Porque Deus não está limitado a ter, preste atenção, mais uma vez, Deus não está limitado a coisas, a espaço, para ter que estar perto de nós, para conhecer o que a gente pensa. Deus também não está limitado a ter que primeiro ouvir o que nós temos para dizer, para depois saber. Isso significa, por exemplo, irmãos, que em situações onde que nós estamos extremamente mal, afligidos, aonde a gente até quer orar, mas a gente não consegue falar, a gente não consegue orar, Deus é onisciente. E a gente não precisa verbalizar, Ele sabe. Ele sabe o que a gente está pensando.
Ele sabe decifrar os nossos pensamentos conturbados. Estão tão conturbados que nós começamos a falar de algo, a gente se perde, já não sabe o que estava falando, por que estava falando, começa a falar outra coisa, e a gente se perde completamente. Deus não, Deus está vendo claramente, Ele te entende perfeitamente. E por fim, no versículo 5, Davi também diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu, quando li esse versículo, vi aqui uma outra verdade a respeito de Deus. Parece dar a entender que o que Davi está se referindo a Deus é como um Deus onipresente. Tu me cercas por trás e por diante, mas na verdade não. Ainda que pareça isso, continua tendo a ideia de onisciência. Porque o que significa? Significa que Deus é aquele que conhece e vê todas as coisas, ao ponto de que não há nada que a gente possa fazer, não há um espaço aonde Deus se limita a nos conhecer, ao ponto de que se a gente transpassa aquele cerco, ele já não sabe mais o que está acontecendo. Essa é a ideia de Davi dizer: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Porque não há como fugir da onisciência de Deus. Não tem como a gente transpassar essa barreira, esse limite ou essa fronteira, que após isso, Deus já não consegue. Não há como atravessar a cerca ao ponto de Deus não conseguir enxergar o que a gente está fazendo. Para concluirmos, versículo 6 então. Volte seus olhos aí, vamos ler juntos? Versículo 6. Olha como Davi conclui a respeito dessa onisciência de Deus apresentada por ele, usando a sua própria vida como exemplo e prova de que Deus é onisciente. Vamos juntos? Tal conhecimento é sobremodo elevado. Não posso. Isso me faz sempre lembrar do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. Se lembram? Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus. Ainda que Davi pudesse usar a sua própria vida como exemplo e prova, irmãos, a onisciência de Deus é algo insondável, incompreensível. É algo que não está limitado a absolutamente nada. O conhecimento de Deus é incomparável. De modo que, não preste atenção, se a gente pode concluir em uma frase, a conclusão é: não há nada que Deus não possa ver ou possa saber. Davi usa a sua vida como exemplo e prova para dizer o seguinte: estou afirmando que Deus é onisciente. E a sua onisciência se aplica à minha vida, como se Davi estivesse dizendo. Mas dentro do contexto que nós entendemos, é como se Davi também estivesse dizendo a todas as pessoas da sua geração. Em especial aqueles homens que não temiam a Deus, que blasfemavam o seu nome, que derramavam sangue inocente, e de que nada acontecia. Ele, com isso, também quer dizer: a onisciência de Deus não aplica apenas à minha vida, mas saibam vocês, ímpios, perversos, homens que não temem a Deus, homens que fazem o que é errado, ninguém sabe, ninguém vai saber, vocês que fazem coisas erradas, aonde as pessoas até sabem, mas nada acontece, Deus é onisciente. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. Portanto, irmãos,
a gente precisa considerar, em primeiro lugar, o seguinte: que, entendendo que Deus é onisciente e o que implica, ou a profundidade do que significa isso, em primeiro lugar, a gente precisa considerar que Deus vê e conhece toda a maldade e impiedade praticada por todas as pessoas, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém descubra, mesmo que essas pessoas vivam toda a sua vida sem ninguém descobrir. Deus vê, Deus sabe, Ele enxerga toda a maldade que essas pessoas fizeram ao longo de toda a vida delas. É tanto, irmãos, que quando Jesus vem, é isso que Jesus faz. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, versículo 8, olha o que é dito: que Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Deus, ou melhor, Jesus conhecia a maldade do coração daqueles homens, porque Cristo, sendo Deus, é onisciente, conhece, Ele vê, Ele está sabendo tudo que todas as pessoas estão fazendo de errado e de mal sobre a face da terra. Portanto, irmãos, o sentimento que nós temos é de impunidade, injustiça. Fulano de tal foi provado que fez isso, aquilo de errado, está solto, está fazendo isso, aquilo outro, vivendo isso, aquilo outro. Como? Isso é injusto, isto é errado. Não importa. Deus é onisciente. Ele está vendo, Ele sabe a maldade que as pessoas têm feito nesse mundo. Mas em segundo lugar, se por um lado, e dentro de um contexto muito específico que nós como brasileiros estamos vivendo, por exemplo, no que diz respeito aos governos e às políticas, a maneira que muitos políticos têm vivido, a gente pode considerar isso aqui que acabamos de considerar. Existe uma coisa ainda mais pessoal, mais contextual para a gente considerar. É que se por um lado, Davi afirma que Deus é onisciente, vê e conhece toda a maldade que as pessoas têm realizado nesse mundo, por outro lado, por Deus ser onisciente, isso significa e implica que Deus é aquele que também vê e conhece toda a dor, preste atenção, e todo o esforço que o seu povo tem tido em fazer o que é bom e o que é reto. Não se aplica apenas a um lado, de Deus saber e conhecer tudo que tem sido feito de errado. Mas louvado seja Deus, porque também se aplica a um outro lado. Deus está vendo o que o seu povo está sofrendo por tentar viver uma vida boa, reta, justa e íntegra diante de Deus. Não só porque Deus é onisciente, irmãos, não só porque Cristo é onisciente, mas porque Cristo, quando veio nesse mundo, viveu as mesmas coisas que nós. Temos o exemplo de Hebreus capítulo 12, quando no versículo 3 o autor diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus passou as mesmas coisas. No capítulo 4, versículos 14 a 16, é um texto que a gente conhece. O autor também disse: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Preste atenção agora. Antes,
Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 18 também, o autor já havia dito: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E antes de Jesus vir ao mundo, com o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, ele disse: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Irmãos, o nosso Deus é onisciente. Ele está vendo o que as pessoas estão fazendo de errado, de mal. Mas Ele está vendo e Ele sabe da dor, do sofrimento que nós estamos vivendo por amor a Ele. Cristo viveu as mesmas coisas. Ele se compadece. Cristo nos conhece intimamente. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Ele nos conhece intimamente, profundamente. Ele vê, sabe claramente o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Talvez nós estejamos aplicando isso ao outro, mas é importante a gente aplicar isso à nossa vida. Porque pode ser que nós estamos tendo uma vida má, errada, ímpia, sem temer a Deus, blasfemando o nome de Deus, não assassinando, mas fazendo coisa como se fosse isso. E aí a gente precisa temer a Deus, se arrepender dos nossos erros, mesmo que ninguém saiba. Ainda dá tempo. Ninguém sabe o que você está fazendo. Ninguém nunca descobriu, mas Deus sabe. É tempo. Tema, se arrependa, se converta, se volte para Deus. Mas em último lugar, a gente precisa também aplicar o seguinte, de que nós devemos descansar e receber o consolo de Deus pelo fato dele saber exatamente o que temos vivido, passado e enfrentado. A gente não precisa falar. Ainda que a nossa mente esteja conturbada, confusa, Deus sabe. A gente pode se sentir consolado e amparado na onisciência de Deus. A gente não consegue externar. Nós estamos sofrendo, chorando, mas Deus vê, Ele sabe. E principalmente, irmãos, nós devemos descansar e receber o consolo de Deus, porque principalmente nós vamos ser recompensados, sabe aonde? Nem tanto aqui, porque aqui o caminho é estreito e apertado, mas passou daqui, caminho eterno. Na eternidade nós seremos consolados. Acabou. Sofrimento, dor. O esforço por amar a Deus, servir a Ele, mesmo sofrendo, nesse caminho estreito, apertadíssimo, lá na glória a gente será recompensado. Possamos descansar e encontrar consolo nisso, através de Jesus Cristo.